Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e no curso de cálculo vamos agora falar sobre limites infinitos e no infinito. Uma motivação para estas definições, consideramos estas duas funções, a função f de x igual a 1 sobre x² e a função g de x igual a menos 1 sobre x². O gráfico da f é este aqui e o gráfico da g é este aqui. Okay, agora vamos considerar o limite quando x tende para 0. Quando x se aproxima de 0, o x² também se aproxima de 0, mas o 1 sobre x² ele cresce sem limite, né? Mais precisamente, quanto menor é o valor de x, de módulo de x, de fato, maior é o valor de 1 sobre x². Okay? Para indicar que a função f de x igual a 1 sobre x² cresce sem limitação quando o x se aproxima de 0, nós escrevemos estes símbolos, limite quando x tende para 0 de 1 sobre x² igual a esta coisa aqui que nós lemos mais infinito. Ok? Este mais infinito não representa qualquer número real, não existe um número igual a mais infinito. Okay? Isto apenas indica o que acontece com a função quando o x se aproxima de 0. Que ela vai crescer, quando o x se aproxima de 0, vai crescer sem qualquer limite. Okay? Ele vai crescer tanto quanto a gente quiser. Da mesma maneira, para a função g, que é menos 1 sobre x², quando o x se aproxima de 0, os valores de g de x decrescem, né, ilimitadamente. Ou seja, simbolicamente escrevemos limite quando x tende para 0 de g de x igual a menos infinito. Okay? Este símbolo, menos infinito, indica apenas que a função assume valores arbitrariamente pequenos, negativos, quando o x se aproxima muito de 0. Certo? Portanto, naturalmente, que se o limite de g de x quando x para 0 é menos infinito, então o limite quando x tende para 0 do menos g de x, eu troco o sinal, é mais infinito. Né? Se ela convergia para valores negativos muito grandes, agora vai convergir para valores positivos arbitrariamente grandes. Okay? Em geral, por exemplo, potências de x, né? Todo número natural, para todo número natural n, nós vale o seguinte: o limite quando x tende para 0 de 1 sobre x elevado a n é mais infinito, porque né, o x elevado a n vai para 0, então 1 sobre x elevado a n vai para mais infinito. E só que eu coloco o 0, né, à direita, 0 mais. Okay? Porque aqui eu garanto que é sempre positivo. Quando eu vou para 0 à esquerda, por valores negativos, então o x elevado a n, né, ele fica positivo se o n for par e fica negativo se o n for ímpar. E, portanto, 1 sobre x elevado a n, quando o x vai para 0 à esquerda, ele vai para mais infinito se o n é par, ou para menos infinito se o n é ímpar. Lembrem-se destes gráficos. Esta é a maneira mais fácil de vocês lembrarem como é que são estes sinais. Né? Pensem no gráfico de 1 sobre x², por exemplo. Pensem no gráfico de 1 sobre x. Eu aqui coloquei 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à quinta. Mesma coisa que gráfico, é muito parecido com o gráfico de 1 sobre x, e isto aqui é muito parecido com o gráfico de 1 sobre x². Pensem nesse tipo de coisas. E podem imaginar já como é que é o comportamento no caso par e o comportamento no caso ímpar. Para quocientes, em geral, nós temos umas regras bastante simples, que é o seguinte: suponhamos que eu tenho duas funções reais, f de x e g de x, suponhamos que o limite quando x tende para f de x é diferente de 0 e o limite quando x tende para g de x é 0. E eu faço o quociente f de x sobre g de x. Okay? Então o que vai acontecer? Se o quociente for negativo, quando x se aproxima de a, okay? Então o limite quando x tende para f de x fica algo que é diferente de 0 sobre algo que vai para 0 e este quociente fica negativo, né? Então isto vai para menos infinito. Reciprocamente, né? Se o quociente for positivo quando x se aproxima de a e o f de x converge para alguma coisa não nula e o g de x vai para 0, então isto aqui vai dar mais infinito. Okay? E estes resultados continuam do mesmo jeito se eu substituir o x convergindo para a para x só convergindo para a direita ou x só convergindo para a esquerda. Okay? Vocês olham o sinal do quociente para valores próximos, né, no lado correspondente, e já sabem que ele ou vai para mais infinito ou vai para menos infinito consoante o sinal. O ponto é que se o denominador vai para 0 e o numerador não vai para 0, então o negócio vai ter valores arbitrariamente grandes, nós não sabemos se é positivo ou negativo e nós testamos
quociente. Vamos o sinal dele, ok? Lá perto. E isto aqui é uma lista de propriedades de limites infinitos, ok? Suponhamos agora que eu tenho uma função cujo limite para x tende para a é finito, é L, e outra função g cujo limite quando x tende para a é mais infinito, ok? Bom, então, se eu somar os dois, o limite da soma é mais infinito. Se eu subtrair o f de x pelo g de x, o limite é menos infinito. Fica L, que é um número finito, e ou menos o g de x, que vai para mais infinito. Então, isto aqui vai dar menos infinito. Finalmente, o produto, né, converge para mais infinito ou menos infinito, consoante o valor, consoante o sinal do L. Tá? O g de x está indo para mais infinito. Né? Aí, se o L for positivo, o produto vai para mais infinito. Se o L for negativo, o produto vai para menos infinito. Okay? E, em geral, isto é muito importante, é uma coisa bem útil, f de x sobre g de x vai para zero quando x tende para a, se o f de x tem limite, para algum número finito, e o g de x vai para mais infinito. Okay? Isto automaticamente dá zero porque vocês têm um f de x que vai convergir para um certo valor finito e o g de x vai crescer tanto quanto a gente quiser. Então o quociente vai se aproximar arbitrariamente de zero. O ponto 2 é simplesmente trocar o mais infinito pelo menos infinito. Então vocês vão trocar todos os sinais envolvidos aqui. É a mesma ideia. E finalmente o ponto 3 é um pouco diferente. É ambos os limites serem infinitos. Okay? Então a soma vai dar infinito. Okay? Trocando menos, a soma também vai dar menos infinito, claro. O produto é mais infinito. Né? O simétrico do produto é menos infinito, vai para menos infinito. E claro, o produto dos sinais menos com os sinais menos, né? Isto é a mesma coisa que o produto de f de x por g de x, vai para mais infinito. Tá? Estas são relações bem úteis que permitem simplificar várias expressões em várias circunstâncias. Em seguida vamos falar de assíntotas.